Estamos de volta agora, 12 horas e 54 minutos. A gente vai direto, sabe o assunto que a gente trouxe no início do Balanço Geral sobre animais silvestres? A gente está recebendo aqui o Breno, acertei? Breno Moura. Breno Moura, obrigado, Breno. Ele é biólogo, doutorando mestre em ecologia e doutorando em ecologia pela Universidade Federal de Sergipe. A gente vai conversar agora sobre um assunto porque você sabe que a gente sempre entra em contato com a ADEMA, com os órgãos ambientais e ultimamente, Breno, a gente tem mostrado aqui no Balanço Geral vários animais silvestres em áreas urbanas. São jacarés, jaguaritica, aqueles iguanas, tamanduá. A gente vai até enquanto a nossa conversa, a gente vai registrar, mostrar para os telespectadores. Por que esses animais têm aparecido com mais frequência? Antes apareciam, mas agora com muito mais frequência nas cidades. Então, a raiz desse problema se dá pelo crescimento desordenado da população urbana em direção aos ambientes naturais e da falta de políticas públicas que alberguem em seu bojo questões ambientais, como a preservação desses ambientes naturais que servem de abrigo para essa fauna silvestre. Quando isso não acontece, os animais acabam buscando esses ambientes urbanos, que antes eram dele, à procura de abrigo, à procura de alimentação, porque aquele local que ele estava é insuficiente ou foi desmatado. Ou seja, na verdade, não são os animais que estão aparecendo aqui. A área dele foi ocupada de forma desordenada, ou seja, não houve um trabalho para que a ocupação da área deles não impedisse que ele saísse desses locais. Correto. É inegável que a população humana ela vai crescendo, mas a forma de minimizar os impactos ambientais com as políticas públicas, a fim de que não se aumente a frequência desses animais nos ambientes urbanos. Então, esse crescimento da população em direção a ambientes naturais é o que tem levado à maior frequência desses animais na população. Que ambientes seriam esses? São os ambientes de Mata Atlântica. Aqui o nosso litoral ele já foi bastante devastado, restando poucos fragmentos e também corredores ecológicos que ligam um ambiente a outro. O animal ele tende a sair daquele local que ele estava para ir para outro. E nesse transcurso ele acaba entrando no ambiente urbano. Então tem o agreste, o ambiente de caatinga. Todos eles sofrem intenso processo de desmatamento, o que leva a esses animais a entrarem no ambiente urbano. Você falou em Mata Atlântica, a gente quase não tem mais Mata Atlântica. Aqui em Aracaju, por exemplo, aqui tem o morro aqui, que é muito pouco, mas a gente percebe também bastante devastado, né? Um fragmento bastante pequeno, quando comparado ao que tinha naturalmente, né? A gente já perdeu mais de 90% dessa área aqui. E é muito comum nessa região a gente ver as serpentes, outros animais próximo do ambiente urbano. Certo. Agora, o que acontece? A gente tem esse fato aí, essa mulher encontrou um tipo de iguana, né? Bem grande, não é daquelas pequenas, é enorme. O que acontece? A população, o que fazer quando encontrar um animal silvestre? Seja iguana, seja jacaré, seja jaguatirica? Primeiro, a gente ter o bom senso, principalmente observar um animal desse que foi encontrado perto de uma área de mata. Então, você analisar para esse animal voltar sozinho muitas vezes, porque nem o Corpo de Bombeiros, nem a ADEMA tem contingente suficiente para atender a todas as solicitações diárias desses animais. Mas quando o animal ele entra numa garagem... Jacaré, que é no bairro Jabotiana, aqui em Aracaju. Ou quando ele oferece risco à população, principalmente também animais domésticos, chama o Corpo de Bombeiros, evitar tentar pegar ou manipular esse animal, porque é um animal que pode gerar traumas, ele tem uma mordida potente, mas não é um animal que vai sair correndo atrás da população. Ele está ali acuado, procurando um abrigo, mas buscar órgãos ambientais que possam recolher esse animal e jamais tentar fazer a manipulação se você não tem preparo para isso. Para a gente encerrar a nossa entrevista, que tipo de políticas públicas são necessárias para manter os animais no seu habitat natural? Nós já temos diversas leis que protegem essas áreas ambientais. No entanto, na hora da prática, isso não acontece muito bem. Existem áreas que devem ser preservadas, sim, por leis, mas isso não tem acontecido. E o não cumprimento dessas leis geram estes problemas ambientais. E não só isso, os animais têm papéis importantes, como o controle de pragas, ratos, né, até de serpentes, que são importantes para se alimentar desses animais, e quando a gente não tem, esses animais se espalham pela natureza e viram alguns problemas, inclusive para a população urbana. Mas falta o cumprimento dessas leis ambientais que a gente já tem e não está acontecendo. Muito bem, nós conversamos aqui com o professor, posso chamar de professor, né? Sim. Biólogo, Breno Moura. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito agradecido pela oportunidade. Ótimas informações para os nossos telespectadores.